De volta com o nosso programa Manhã Leve. Nossa, adorei a referência ao Elvis Presley. 40 anos da vida de foi embora. O Elvis Presley é um rei do rock. Amo Elvis Presley, adoro. Bom, agora eu quero falar com as mamães que estão nos assistindo. É difícil cuidar da casa, do filho e ainda administrar o tempo no trabalho, não é mesmo? Agora imagina então quando você passou por uma situação traumática de separação, assim. Eu passei por isso, eu sei como é. Bom, foi isso que aconteceu com a Mari e com seu filho Felipe, de 6 anos de idade. Ela passou pelo divórcio e percebeu que após essa fase, o Felipe começou a apresentar alguns comportamentos muito legais, assim. Bom, e por falar nele, esse garotinho que vai estar aqui no programa daqui a pouco, ele é super ativo, não para quieto e tal, deixa a Mari de cabelo em pé. Ela mandou um vídeo pra gente pedindo ajuda, porque ela acredita que ele desenvolveu essas atitudes devido à separação do casal. O Manhã Leve gostou desse desafio e decidiu, com a ajuda dos seus profissionais, descomplicar de vez a vida da Mari e do Felipe. Vamos ver. Olhando assim de fora, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Esse é o Felipe e ele é completamente dependente da Mari. E eu preciso de uma ajuda, eu preciso de dicas, preciso de uma ajuda de vocês, de uma força. A Mari ainda não sabe, mas daqui a pouquinho a gente vai lá para casa dela. Eu sou Jaqueline Vilela, sou Master Coach de pais e filhos e fundadora do Parent Coach aqui no Brasil. A Mari tá achando que o pessoal da produção tá lá na casa dela só para conhecer, para saber realmente da história que ela mandou no vídeo. Mas não, eu quero só ver a reação dela quando ela souber que nós estamos aqui para descomplicar a vida dela. Gente, ela tá vindo. Eu quero só ver a reação dela quando ela descobrir que a gente tá aqui. Mari? Oi. Mãe do Felipe? Isso. Oi, Mari, tudo bom? Eu sou a Jaqueline, você que mandou um vídeo para nossa produção. Nossa, foi sim. Então, vem Não aqui. acredito. Sabe o que eu tô fazendo aqui? Sério mesmo? Eu vim descomplicar a sua vida, você pediu. Que bacana. Vamos complicar? Vamos sim, então vamos lá. Legal, entra. Fica à vontade. Então, Mari, eu vim aqui hoje para entender melhor no que você precisa de ajuda, como é que eu posso te ajudar enquanto coaching e como é que a equipe pode te ajudar. Então, me conta um pouquinho, o que hoje está pegando para você? Então, Jaque, eu sou mãe, né, de um menino de 6 anos, o nome dele é Felipe, e eu era casada com o pai dele, né? E depois dessa separação, o Felipe começou a apresentar algumas questões, alguns probleminhas. E agora, no período que ele está no período escolar, né? Ele entrou no 1º ano, a gente está tendo algumas dificuldades na escola. Então, me conta um pouquinho que tipo especificamente de dificuldade ele está tendo. Então, o Felipe, eu sinto bastante confusão nele, né? Por exemplo, ele coloca calça trocada, ele coloca tênis um do lado esquerdo no direito, direito no esquerdo, né? Eu não sei se é uma provocação, eu não sei se é alguma dificuldade que ele tem. A Mari falar para mim que ela tem uma dificuldade com o filho, expor essa dificuldade, é muito lindo, porque na verdade ela está querendo ali transformar a vida dela e transformar a vida do filho. Na escola, tanto os materiais dele, assim, toda semana ele perde, mesmo que eu coloque os nomes e tudo. Peço para ele organizar a carteira. Quando ele senta na escola, ele é tão agitado que a carteira não fica nunca no lugar, assim. Todos os amiguinhos ficam ali, a dele já vai parar lá perto da lousa. Porque ele não consegue, ele é muito agitado, ele não consegue ficar quieto. E o que os professores dizem sobre isso? Assim, você já conversou com os professores na escola? Já acompanhei, inclusive até acompanhei um dia ele na escola e vi que realmente ele é bastante agitado. Ele não consegue se concentrar, sempre alguém tem que ir, sentar pertinho dele e ajudar, ou ajudar a ler na lousa. Claro que é importante a gente investigar. E de repente aí outras mães que estão assistindo até estão se identificando bastante com você nessa fala. É por isso que eu vou te levar
para conhecer uma neurologista. Ela é super conceituada, porque a gente primeiro precisa descartar isso. A gente precisa descartar a possibilidade de ser algo a mais ou de ser realmente só essa dinâmica da família de vocês que não está bem ajustada. E acho que ela pode ajudar bastante a gente, acho que a equipe e o programa pode ajudar muito a gente a descomplicar a nossa vida. Antes da Mari ir conversar com a neurologista, eu vou dar uma espiadinha aqui no Felipe para conhecer ele melhor, tá bom? Vamos lá comigo. Olá, linda! Tudo bom com você? Sim. Você é o Felipe? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que eu quero que você conheça uma pessoa muito legal? Sim. É a tia Karina, tá bom? Ela é neuropediatra e ela vai bater um papão com você bem bacana. Quer? Sim. É? Muito legal. Vamos? 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 Então vamos. Eu tô indo pra neuropediatra com o Felipe, ver o que ela tem de recomendação, o que ela tem pra passar pra gente. Oi, gente. Oi. Olá, sou eu. A Jaque não pôde ir com a gente, então a gente tá indo até lá pra passar com a neuropediatra. Mariângela, tudo bem? Tudo Doutora bem, Karina? doutora? Prazer. Tudo jóia? Esse é o Felipe? E aí, Felipe? Jóia? Beleza? Vamos lá? Daqui a pouco você vai conferir o desfecho da história dessa família pequenininha, mas que tem o coração do tamanho do mundo. A vida da Mari daria um roteiro de filme. Tá certo que daqueles um pouco conturbados. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que eu quero que você conheça uma pessoa muito legal? É a tia Karina. Oi, eu sou a doutora Karina de Souza Weiman, sou neurologista infantil, trabalhei no centro de autismo, trabalho atualmente na APAI. Quais são suas dúvidas em relação ao Felipe? Eu gostaria de saber, assim, quais são os primeiros sinais que a criança dá quando ela precisa de ajuda? Quando ela está na fase de aprendizagem, ela é uma criança muito agitada, uma criança muito dispersa, criança bagunceira. Qualquer criança que fuja do seu desenvolvimento normal já é um sinal de alerta. Então, assim, é uma criança que não consegue aprender, terminar as atividades, não consegue se interessar, não fica parada na carteira, fica atrapalhando os coleguinhas. Eu acho que, dentre tudo que ela disse, eu acho que ela descreveu exatamente o que acontece com o Felipe. Isso tudo começa a trazer problemas sociais, pedagógicos e logo, se for crônico ao longo do tempo, tem que ter pelo menos 6 meses de duração, tem que ser em mais de um ambiente, aí é um alerta. Eu tenho ouvido muito falar sobre dislexia, né? Eu queria saber quais são os principais sintomas desse problema. A dislexia, na verdade, é uma dificuldade de aprendizado importante que a criança não consegue decodificar, ela tem problemas na leitura e na escrita, ela não consegue associar. Escrita é a linguagem que a gente chama fonológica, porque a linguagem são 3, verbal, escrita e gestual. Então a escrita e a verbal tem problema, ela pode fazer trocas fonêmicas de sílabas, mas isso tem que ser isolado, tem que ser uma criança neurologicamente normal, né, que não tem outra alteração, mas pode vir acompanhado com outra que a gente chama de comorbidade, como por exemplo o TDAH, que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Isso pode estar associado como uma comorbidade ou um transtorno de ansiedade, qualquer outra coisa, mas não é comum estar isolado. E geralmente é na fase de alfabetização. A criança já tem que estar alfabetizada e demonstrar essas dificuldades. O que pode ser feito para identificar isso em formas de exames ou alguma coisa do tipo? Então, na verdade não existe, o que a gente chama de marcador biológico, não existe exame que vá dar o diagnóstico. O que a gente usa hoje é uma avaliação neuropsicológica, que vai quantificar o QI, o coeficiente de inteligência. É possível, mas hoje em dia não existe exame que comprove ou que feche diagnóstico. Então o diagnóstico é clínico. O que eu sempre faço no consultório para descartar causas orgânicas é pedir um hemograma, alguns hormônios para
tentar ver se não tem uma anemia, um hipotiroidismo, de repente, né, uma alteração da tireoide. Mas basicamente são exames para descartar outras causas, mas não existe um marcador biológico, não. Bom, a Mari chegou aqui com dúvidas em relação ao Felipe bem pertinentes e é muito comum, mais do que se pensa hoje em dia. Dúvidas quanto ao comportamento, quanto ao aprendizado e essa rebeldia que parece que é da criança ou que a mãe não dá o adequado, né, um limite adequado, não sabe educar, parece que a criança não tem limite, que a mãe não dá educação aos olhos dos outros, mas na verdade não é culpa, né, da mãe. Então isso tudo é importante esclarecer para ela ficar tranquila e conseguir buscar soluções adequadas. Bom, pessoal, a produção me entregou esse tablet, disse que tem uma mensagem aqui da Jaque para mim. E acredito que seja alguma coisa relacionada a algumas dúvidas jurídicas que eu tinha. Então, vamos lá? Eu quero que agora você converse com um advogado de família. Ele é muito especialista nos problemas que você está tendo e eu vou pedir para você separar todos os documentos para resolver aquela questão da pensão e as outras questões aí que você tem com seu ex-marido, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá correr porque ainda tenho que cuidar disso. Vamos lá. Olá, Mari. Olá, Felipe. Sejam bem-vindos. Meu nome é Danilo Montemurro, sou advogado especializado em Direito de Família e Sucessões, professor de Direito Civil e hoje eu vou descomplicar a vida da Mari. Então, Mari, como eu posso te ajudar? Então, doutor, eu tenho um processo de pensão. Foi feito, obviamente, a juíza teve julgamento, porém ele não paga o valor que foi determinado pela juíza, na época de 2014, né? E de lá para cá não houve esse reajuste, ele não paga qualquer reajuste, né? Então, quando o pai ele não paga reajustes ou deixa de pagar o reajuste, qualquer providência. Com relação à dívida de alimentos, ele tem que pagar. Tem que pagar não só aquilo que foi fixado, aquilo que foi estabelecido, e tem que pagar também os reajustes. Normalmente é fixado o reajuste anual, dependendo da forma, isso é definido pelo juiz ou é definido em acordo pelas partes, vai ser fixado da forma que melhor atender os interesses da criança. Além disso, hoje é possível, havia uma discussão sobre isso, mas hoje não tem mais. Hoje é possível fixação de alimentos com base no salário mínimo. E aí acompanha os reajustes do salário mínimo. Como pode ser enquadrado, no caso, um pai, né, ou uma mãe por abandono afetivo? Como alguém pode entrar nesse caso de abandono afetivo? Eu vejo que tem muitas dúvidas, eu também tenho. O pai do meu filho, por exemplo, só vê ele a cada 15 dias e o restante ele some, ele desaparece, não liga, não participa. Claro que tem casos muito, muito piores que o meu, que o pai simplesmente some. Não temos como obrigar ninguém a amar ninguém, né? Então eu preciso ter, para o abandono afetivo ter cabimento, eu preciso ter um enquadramento de um fato, ou seja, o pai simplesmente ignora o filho, e um dano, que esse fato tenha gerado um dano. Então precisa ter uma assistência psicológica, a gente precisa ter provas de que efetivamente essa criança sofreu um desânimo, sofreu uma dor emocional suficiente para dar aso, para autorizar uma ação de indenização por abandono afetivo. A vida da Mari daria um roteiro de filme. Tá certo que daqueles um pouco conturbados. Mas eu sempre digo que toda mãe e todo pai tem o que eles precisam dentro deles. E com a Mari não foi diferente. Quando eu a conheci, eu vi que ela tinha um amor muito forte pelo filho. E esse amor moveu montanhas. Oi, Mari. Oi, Felipe. Que bom encontrar vocês assim tão felizes. Me fala, como é que foi para você toda essa experiência, conversar com todos esses profissionais? Foi sensacional, né? Foi incrível, foi muito bom. Acho que muitas dicas que a gente vai trazer para o nosso dia a dia, né? Nossa realidade. Estou bem mais tranquila, estou mais segura do que fazer, do que passar mais para o meu filho, de
que eu sou espelho, então eu tenho que estar mais segura e acho que tem bastante coisa para aprender. Acho que a lição é essa, muita coisa para aprender. Então a gente conseguiu descomplicar a sua vida? Com certeza. Então eu tenho mais um convite para você. Que tal se a gente for lá no programa com a Maria Cândida para você contar a sua história e a gente conversar mais um pouquinho dessa sua transformação? Com certeza. Eu Então, topo. ótimo. Vamos lá. Mari, que delícia te conhecer, viu? Obrigada. Obrigada pela mesmo. confiança. Obrigada, lindão. Sim. Tchau. Tchau, Corinthians! Olha que bonitos vocês todos lá no vídeo. Vamos começar por você aqui? Então você acha que você é muito agitado? Sim, Sim? Mas por que ser agitado assim? porque eu não sei. Você deixa sua mãe meio louca, assim, de cabelo em pé? Sim, É? Mas você não tem pena dela? não. Não? Ai, meu Deus do céu. Você é corintiano? Sou. É? Você gostou de conhecer a tia Jaque? Sim. Ele falou, sim, não. Ai, tá bom. Então eu vou conversar um pouco com elas, tá bom? Qualquer coisa eu pergunto pra você, você responde direitinho? Sim. Então tá bom. Você tem 6 anos, né? Sim. Que ano você tá na escola? Primeiro ano A. Primeiro ano A. E sabe ler direitinho? Sei. Escrever? Sim. Então tá bom. E você é muito disperso? Assim, você é muito agitado na sala de aula? Sim. É? Então tá bom, vou falar com a sua mãe agora. Obrigada, Mari, por ter vindo. Obrigada pelo Obrigada, convite. Jaque, por ter vindo. Gostei muito do VT de vocês, da história, sua história. Eu acho que, assim, toda mãe passa por isso, né? Assim, toda mãe tem... Pode ser diferentes problemas, mas depois que você resolve ser mãe, é uma coisa... É uma coisa de louco, a gente tem que estar sempre atento, É né? verdade. O que te ajudou realmente, assim, a Jaque, o advogado e tudo? Você se sente mais aliviada? Sim, acho que principalmente no momento que eu passei com a doutora Karina, que é a neuro, senti que ela entende exatamente a situação. Assim, me senti até, nossa, quero fazer esse consultório à minha casa, porque senti que ela entende bastante, tanto quanto eles, mas a doutora Karina, ela foi no ponto, assim, eu acho, e já tô mais aliviada. Tô sentindo que eles estão entendendo a minha situação, né, o que eu passo, e... O que mudou na ajudou prática para conduzir, assim, a vida do Felipe? Então, na realidade, a gente foi para fazer perguntas, tirar dúvidas, e aí agora a gente vai começar com essa... Estamos fazendo essa investigação, né? E aí sim a gente consegue ir exatamente onde o Felipe precisa de ajuda. Então a gente precisa investigar, né? E aí sim tomar providências. Jaque, você quer levantar, né, menina? Você vai ficar aqui do meu lado. Não, eu vou falar um bastidor pra vocês antes de entrar no ar. A Mari falou assim, acho que melhor o Felipe não entrar, a gente tá ao vivo, eu não sei o que e tal, ele não vai parar quieto. Mas você tá parando quieto, não tá? Sim. Então, ó, deixa ele aqui do meu lado que ele vai. Qualquer coisa eu pego de volta. Jaque, você aprendeu alguma coisa com isso? Você é coach familiar. Isso. Você vê histórias parecidas. Muitas. Muitas. Então ela não tem que ficar tão desesperada assim. Não, na verdade é isso, né? Às vezes a gente está dentro de uma situação e a gente acha que só a gente passa por aquilo. Principalmente nessa era da internet, que todo mundo coloca só o bonito na televisão. Então, as mães, elas estão se sentindo muito sozinhas. Então, o que a Mari falou de ter esse apoio, de conseguir entender, poxa, ela entende, não sou eu. Eu não sou uma péssima mãe, porque a sociedade cobra muito das mães. Verdade. Só Ainda isso... mais as mães separadas. Exato. Né? Então, toda essa dinâmica familiar, esse desafio da gente estar tendo que educar filhos, mas com informação e ainda mais com essas questões da Mari, com o amparo fica muito mais fácil. Então, eu sempre
sempre aprendo. Quando eu tô com eles, eu sempre aprendo. Por isso que eu acho que é bonito isso, né? Essa profissão. Porque enquanto a gente ensina, a gente aprende também. Exatamente, né? Eu, quando ouço as histórias de vocês, eu tô aprendendo o tempo inteiro. Assim, é impressionante como é bom pra gente. É bom pra quem recebe e bom pra quem dá também. Tem alguma dúvida que ficou? Alguma coisa que você falaria assim, eu preciso ainda perguntar? Olha, eu acho que muito assim, vem das situações que a gente passa no dia a dia, né? Eu acho que dentro do que eu tenho hoje, me ajudou bastante, né? Mas assim, ele ainda tem 6 anos, né? Então, são fases. Ele tá nessa fase hoje, daqui a pouco vai ser outra fase. Então, vão ser outras dúvidas, outras dificuldades. Então, acho que o que eu tenho hoje, acho que eu já me sinto bastante amparada, né? Que bom. A gente tem um recado para você, da doutora Karina. Ela fez questão de mandar esse recado. Vamos ver. Cândida, muito obrigada pela oportunidade de participar do quadro. As dúvidas da Mariângela são de fato pertinentes. O Felipe apresenta dificuldades tanto no âmbito social quanto escolar que merecem a preocupação da mãe. Eu espero que esse quadro auxilie outras mães que têm a mesma dúvida quanto às dificuldades do filho e busquem ajuda, porque a gente sabe que quanto mais precoce feito o diagnóstico iniciado a terapêutica, melhor será o resultado. Bom, o próximo passo é investigar o diagnóstico, né, que está trazendo esses prejuízos para o Felipe e estabelecer a terapêutica o quanto antes. Então, muito obrigada, doutora Karina, assim, desse apoio. Eu acho que a partir de agora, né, Jaque, você vai ficar em contato com ela também? Na verdade, o coach é um processo, né? Então, a gente começou e eu tô acompanhando junto, porque a gente... Vem aqui perto. A gente precisa realmente descartar. Então, cuidar do Felipe e cuidar da Mari. Então, a doutora vai cuidar do Felipe enquanto eu vou cuidar aqui da Mari. A gente organizar a vida dela. Eu acho que se ela não estiver bem, ele é consequência disso. Filhos são espelhos. Exatamente. Sempre. Então, a mãe... Sabe que eu sempre ouço um exemplo que eu acho muito legal. Que você tá no avião, cai a máscara e você dá a máscara ou pro seu filho primeiro ou para você primeiro. A sua primeira resposta é dar para o meu filho primeiro. Só que se você não estiver respirando, ele também não vai conseguir, assim, ele sozinho não vai conseguir colocar em você. Então, você tem que estar bem para fortalecer a criança. É verdade. É isso, né? Esse exemplo eu acho fantástico, porque a gente visualiza que realmente a gente tem que se cuidar. É verdade. Acho que a Jaque colocou muito bem isso, né? Nas nossas conversas e tudo mais, ela falou, Mari, você precisa estar bem para ele ficar bem, para ele estar bem, ele sentir segurança em você. Então eu falei, poxa, realmente eu tenho que começar a olhar para mim, ver as minhas, né, o que eu preciso melhorar para poder ajudar ele, né? E acho que as dicas também que ela, a doutora Karina também me passam são importantes para eu poder tomar uma ação diferente, um comportamento diferente. Acho que tudo também vai do comportamento, né, do nosso comportamento. É fácil um pouco falar, mas quando você está numa situação um pouco difícil, que a gente não tem aula de ser mãe, como vou ser mãe. Não ninguém tem, fala, que isso às não vezes existe, é bem difícil, né? Então, quando você se vê sozinha e você tenta fazer o melhor, né? Você tenta fazer o melhor, tenta acertar, às vezes você pode estar errando, mas está tentando acertar, né? Então, acho importante a opinião delas e que elas estejam comigo para poder me ajudar a enxergar o que eu estou tentando acertar, mas estou errando, e também o que a gente precisa ajudar o Felipe. E outra coisa que eu percebi, não sou coach, nem psicóloga, nem nada, sou apresentadora que vê muita coisa, então observa muita coisa. Eu acho que quando você falou assim, ele vai ficar inquieto, ele é uma criança, ele tá brincando, ele levanta, senta e tal. Você tem que relaxar um pouco, deixar, você não acha que deixa ele uma criança, não se incomode às vezes com, ele não tá incomodando ninguém. Então, é a cobrança, né? Que você quer que ele seja perfeito. Exato. Ele é uma criança, ele tem que brincar, ele tem 6 anos só. Bom, vou dar um recadinho, já volto. Felipe, fica aqui, hein? Não vai ter menino me falando que é realmente fogo, porque eu tenho menina, mas fala que o menino quer lutar, quer que a mãe jogue no chão. Deixa eu pôr no microfone. É assim? Se é assim? Sim. Se joga no chão? Sim.
Então tem que ter muito pique para aguentar, né? Tem mesmo. Bom, e para cuidar, claro. Eu quero deixar... Você quer deixar o seu telefone, óbvio, Jaqueline Vilela, coach familiar. É 0 operadora 11 97179 9974. E quero agradecer a Mariângela da Silva Araújo, Eu que agradeço. assim, teve essa... mandou pra gente um WhatsApp e a gente resolveu descomplicar. Eu espero que a gente realmente tenha descomplicado e a partir daí você consiga conduzir bem. Assim, ele ainda tem 6 anos, é muito novinho, então você tem muito tempo aí pra ajustar tudo, como toda mãe faz todos os dias. Muito obrigada, eu que agradeço Mari. a todos. E aí eu vou dar um beijo nesse meninão. Obrigada, Jaque. Beijão. viu? Nesse meninão. Dá um beijo aqui na tia. Vem dá um beijo. Dá um abraço. Gostoso. Olha como ele é carinhoso, não é? Vem aqui, senta aqui do lado, que eu vou chamar o intervalo. Fala aí. Agora, deixa eu pôr aqui. Agora é o intervalo para vocês. Vai, fala. Cortando intervalo? Intervalo. Intervalo. Mas o que é isso? Tá, intervalo é uma passagem aí, daqui a pouco a gente volta, gente.